Ai, meu Deus. Começando a nossa nossa primeira live de análise espiritual dos filmes. Começando, e hoje é a primeira análise. E mais, a gente não vai poder começar transmitindo pelo canal, porque o canal é novo e o canal tem um monte de restrições. Primeiro a gente tem que engajar o povo lá, por isso vocês têm que se inscrever lá. E amanhã a gente sobe essa live lá para dentro do canal, tá bom? Mas a gente vai transmitir por aqui, em primeiro lugar, no meu canal já tradicional. Então, começando com a participação da Ana Shiva, a gente estava aqui morrendo de rir, fazendo a cara da Wandinha. Fazendo a thumbnail, estamos aqui rindo há 3 horas. A gente atrasou porque a gente tá rindo. A gente tá rindo e não consegue entrar, enfim. Mas olha, o principal dessa análise, para que todo mundo seja edificado, é que você observe que nós vamos dividir a análise em 3 assuntos, certo, Hannah? Exatamente. Vamos dar 3 pontos de vista diferentes dentro da série. Separar os assuntos. Separar os assuntos, que é uma coisa difícil, porque muitas pessoas têm dificuldade já de cara de separar os assuntos. Esse é o primeiro problema que a gente já enfrenta quando a gente vai falar, né, desses assuntos, quando a gente vai fazer alguma análise, né, basicamente, a gente já enfrenta essa dificuldade, porque a maioria das pessoas não consegue separar os assuntos. As pessoas misturam os assuntos. E no que as pessoas misturam os assuntos, elas acabam perdendo a oportunidade de crescimento, de compreensão dos assuntos. Os assuntos são separados, ou seja, nós temos aqui, em primeiro lugar, Hannah, uma análise que nós vamos fazer análise espiritual, esse é o principal tema, certo? Claro. Certo, mas também precisamos fazer uma prévia, uma rápida análise artística, né? Uma parte artística e também a parte comercial. Ou seja, a parte artística, vamos explicar para quem não sabe o que é isso. Vamos observar, fazer um comentário sobre a parte artística da série, né? Muito dinheiro é investido, grandes profissionais são contratados para trabalharem numa série como essa, profissionais de altíssimo nível, para fazerem com que essa série saia de uma qualidade absurda. Esteticamente perfeita. Exatamente. E muitas pessoas, às vezes, ficam chateadas. Eu, por exemplo, você também, né, Hannah? A gente fala muito sobre isso. A gente fica chateado porque a gente não vê, muitas vezes, na obra de Deus, no trabalho para Deus, a mesma excelência, o mesmo nível de excelência que a gente vê, por exemplo, numa série como essa. A gente muitas vezes não vê um cast artístico, né, uma equipe artística trabalhando com a mesma capacidade, com a mesma estrutura financeira. O budget, principalmente. Né? O budget, para quem não sabe, é o recurso que foi designado para fazer esse filme, né? Sim. Quanto de dinheiro essa série recebeu para ser produzida, né? E até tem coisa cristã que eu já vi ter budget, mas não tem... Exato, tem até coisa cristã que tinha dinheiro para investir, mas eles não tinham, primeiro, bom gosto, não tinham inteligência para contratar os melhores profissionais e o trabalho sair artisticamente de qualidade, no mesmo nível equiparado ao mundo. Então a Bíblia diz que a obra dos filhos das trevas é mais prudente que a dos filhos da luz. E o que a gente entende? A gente entende que isso significa que o povo que é do mundo, eles primam pela excelência. Então a gente não pode falar dessa série sem mencionar a parte artística. Nós vamos focar hoje na análise espiritual. Mas nós precisamos mencionar a parte artística e a parte comercial, que a parte comercial é o motivo pelo qual a série faz tanto sucesso. Mas também vamos analisar porque a gente tem visto algumas pessoas aí que querem dar o ponto de vista delas, cristão, na série, e não sabem muito analisar, separar os assuntos, o que eu acho extremamente irritante. Então eu estava falando com a minha mãe, as pessoas não sabem analisar o contexto. Cada filme, cada história é um universo novo, não é a vida real. Não né? é a vida real. Pelo menos é não uma ficção, fantasia. isso é um gênero fantasia. Então a gente tem que
também separar esse assunto, que o filme, a série, é de um gênero fantasia. Então não adianta você pegar os personagens e falar, porque tem lobisomem, tem demônio. Depende, você tem que olhar o contexto da história, né? Por exemplo... Sim, sabemos que lobisomem é demônio. É demônio. É óbvio. Se for na vida real, é gente, é óbvio que é demônio. Mas eu digo é assim, óbvio, mas dentro do contexto do filme, é um filme representa? De fantasia, entendeu? Então, ali dentro, por ser uma série onde ela aborda, ela tem a proposta da fantasia, tem vários seres diferentes. É uma escola de seres sobrenaturais. De um filme de lobisomem para outro muda, né? Isso. Muda, inclusive, o tipo de... Como é que funciona a história. Porque num filme de lobisomem original, o lobisomem ele é literalmente um psicopata, um demônio, um capeta. Que mata a mulher grávida, né? Isso. É um negócio horrível, um filme de terror. Isso. Mas tem gente que pega, tem histórias por aí, filmes por aí, acho que Crepúsculo fez a mesma coisa, onde o lobisomem já é um... O lobisomem já era bonzinho no Crepúsculo. A pessoa tem controle. O lobisomem do Crepúsculo defendia a menina. Entendeu? Cada filme tem uma proposta de apresentar o personagem. A questão é, nós precisamos analisar em primeiríssimo lugar a parte artística. Vamos dar um exemplo do Oscar, né? O que tem no Oscar? O Oscar é uma premiação de cinema, onde eles têm ali vários prêmios de várias... Como é que se fala? Categorias. Eles né? vão analisar a direção, vão analisar o diretor, vão analisar a fotografia, vão analisar o roteiro, vão analisar a atuação. Dentro do Oscar, né? Eles vão analisar e premiar diferentes categorias dentro do Oscar. Né? Então, no caso ali, tá? Dentro do Oscar, a pessoa que fez o figurino de um filme, fez a roupa de um filme, tá? Se a roupa chamou atenção pela perfeição, por tudo da roupa, né? Como se encaixou perfeitamente, né? Principalmente filme de época ganha muito Oscar de figurino, porque existe toda uma pesquisa que tem que ser feita e toda a feitura da roupa, e aí aquilo ali é premiado. Ah, mas o filme é ruim. Ah, mas o roteiro é ruim. Ah, a história é endemoniada. Beleza. Mas a roupa foi muito bem feita. Ponto. Uma parte artística que a gente precisa comentar aqui. Há uma parte artística que o diretor, que a gente, inclusive, considera ele um dos maiores diretores da nossa época, que é o Tim Burton, ele é conhecido porque ele tem uma estética meio fúnebre. Ele gosta de uma coisa meio fúnebre. A característica principal, inclusive, dos filmes dele, da maioria dos filmes dele, é que ele tem... As personagens são sempre muito exóticas, têm uma aparência meio de terror, mas são bonzinhos, têm um bom coração. É uma característica do diretor Tim Burton. Isso, ele gosta de propagar essa mensagem de não julgar pela aparência. Ele tem essa vibe, ele tem essa pegada, esse diretor, de tentar ministrar as pessoas sempre sobre, olha, às vezes a pessoa não é tão bonita, é assustadora, mas não é má. E ele faz isso desde Edward Mãos de Tesoura, que foi um dos filmes onde foi Johnny Depp e Winona Ryder, né? Esse filme é um filme muito conhecido, que virou um cult movie hoje em dia. Então, ele já ficou famoso ali, já desde essa época, e ele dirigiu muitos e muitos filmes. Quando ele foi chamado para fazer essa série né, como é que se fala em inglês? Wednesday, né? Que, na verdade, a gente fica se questionando, né? Por que botam o nome da coitada da menina de Wandinha, coisa mais cafona. Quarta-feira é muito Quarta-feira, o nome dela é quarta-feira, que é Wednesday, né? O nome dela é quarta-feira. Né? Só que botaram Wandinha para ficar mais fácil. É botado em espanhol, miércoles, né? Miércoles. Pois é, aí resumindo, quando a gente soube que ele ia dirigir, o que a gente falou? O cara vai arrepiar, vai botar um troço, humor negro. E tem uma pitada de humor negro o tempo todo, porque essa é a forma da direção do Tim Burton. Ele é assim. Faz parte do contexto de Família Addams, né? A Família Addams tem isso. É um filme antigo, que tem um contexto. Que tem humor negro. Tem né? humor, é muito antigo, né, Família Addams? Muito. Então muito. já existe um contexto. Desde a década de 50, se não me engano, já existia Família Addams. Né? É uma coisa bem antiga. E sempre teve humor negro na série. Sempre foi a característica principal. E é a cara dele, porque ele tem essa coisa de humor negro, né? O Tim Burton, enfim. Então, a parte artística,
Vamos entender, para quem nunca ouviu nada sobre essa parte artística, de repente você vai mandar o vídeo para uma pessoa que é muito ignorante acerca de cinema, não sabe nada de cinema, e a pessoa só fala, tá, é demônio, é demônio, é demônio. Sim, sabemos que tem um monte de coisa de demônio ali, mas precisamos analisar artisticamente para não sermos pessoas ignorantes, ok? O filme, no caso essa série, né, ela tem uma série de características extremamente excelentes. Por exemplo, a gente colocou aqui no fundo, né, uma imagem, né, não sei se, apesar dos spots de luz estarem refletindo, dá para você ver o enquadramento, né, a estética, a fotografia, o figurino dela, a perfeição desse corte dessa roupa é impecável, tudo é impecável, a luz é impecável. Então, o que significa isso? Artisticamente é perfeita a série. A série artisticamente é perfeita. E isso é uma das formas que o diabo trabalha para seduzir uma geração. Quando ele vai seduzir uma geração, agora eu já estou entrando na parte da análise espiritual. O diabo não investe pouco quando ele quer seduzir uma geração. Ele não faz coisa bagaceira, ele não faz coisa cafona, ele não faz coisa brega, ele bota pra quebrar, ele faz com excelência o trabalho dele, tá? Então, quem faz as coisas bagaceira e acha que pode fazer tudo de qualquer jeito, geralmente somos nós crentes, que falamos, ah, não, Deus tá vendo meu coração. Deus vê meu coração, porque eu tô fazendo o meu melhor, mas é bagaceiro, entendeu? Os filhos do capeta, aqueles que servem ao diabo, eles fazem as coisas com tudo do melhor, tá? Eles não botam a pessoa para trabalhar porque tá com pena da pessoa. Se não tem competência, é demitido, tá? É cruel porque tem que ser excelente. Então você e eu precisamos entender que se a gente não mudar nossa mentalidade para sermos empresários, empresárias, investidores, pessoas que desejam investir grandes quantias de dinheiro na obra de Deus para a restauração das artes na nação e nas nações da terra, a gente vai continuar passando raiva de assistir uma excelência de um investimento de milhões e milhões numa série que não agrega em nada na nossa vida, tá? E a gente vai ficar chateado de ver um monte de jovens com razão gostando da estética, gostando da iluminação, gostando do figurino, porque do roteiro, porque é tudo de muita excelência. Então, essa parte é uma parte que a gente precisa falar. Você precisa saber que tudo foi feito com muita qualidade. Ah, mas foi feito pro capeta? Provavelmente. A gente não pode afirmar, mas provavelmente foi. Só que é um fato, foi muito bem feito, ok? A outra parte agora que a gente quer começar é a parte espiritual e a gente vai entrar mais fundo nessa parte, né? A primeira coisa que a gente quer falar da parte espiritual, eu quero que a Hannah fale. Porque a Hannah, ela assistiu antes de mim e ela falou pra mim, você tem que assistir. Eu fiquei curiosa, na verdade, porque primeiro que eu gosto do diretor, né? Eu já assisti muitas coisas dele. De uns tempos pra cá eu achei que algumas coisas que ele fez, o roteiro ficou fraquinho demais, foi ficando muito infantil, eu parei de assistir. Só que de repente surgiu a série e eu vi uma coisa que há muito tempo eu não vejo acontecer, que é uma coisa que me lembra um pouco o fenômeno Harry Potter, né? Sim. Que é uma obsessão. De repente o meu feed do Instagram... Uma geração inteira. Eu abri a lupinha do meu Instagram, só tinha Wandinha. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu abri o YouTube, só tinha Wandinha. Onde eu olhava, tinha negócio da série. Aí passou uma semana, eu falei, vou lá, vou ver essa série. Eu nem tenho assinatura nessa Netflix, não tem nada desse negócio. Aí mas comecei a ficar curiosa, porque não parava de subir esse negócio pra mim, todo mundo dizendo que era um fenômeno na série, que o Tim Burton tinha arrasado. Eu fiquei curiosa, falei, gente, mas por que tá fazendo tanto sucesso, né? Por que as pessoas gostam? Eu quero ver, eu amo cinema. Sim. Né? Aí fui assistir a série e entendi o porquê que a série fez sucesso. Fiquei um pouco chateada porque eu vi umas análises que eu achei idiotas, né? Das pessoas olhando e falando, por que a série é perigosa espiritualmente? Ah, porque tem vampiro. Porque tem vampiro, porque tem lobisomem. Gente, olha, meu filho tá muito raso, não é esse o problema. Não é isso, porque assim, eu amo, por exemplo, a literatura do C.S. Lewis, né? Pra quem não conhece, C.S. Lewis foi um escritor cristão, assim, o cara é... Criador de uma das obras mais famosas. Que é As Crônicas de Nárnia. Que é As Crônicas de Nárnia. Se você não assistiu, assista o filme
As Crônicas de Nárnia, porque o C.S. Lewis é o criador, Ele é o criador. que é cristão assumido, Sim. né? E que eu vou falar pra vocês que os filmes nem se comparam com o livro. Com né? o livro. É que o livro é sensacional. É, assim, ele tem outros livros também que ele escreveu especificamente pro público cristão, que é crente mesmo. Sim. E o livro do C.S. Lewis, né, quando você lê as Crônicas de Nárnia, tem faunos, né, tem bruxas, Ou tem, seja, tem C.S. vários Lewis, seres sobrenaturais que não ele existem criou na realidade. Ele criou universo. um universo, ele criou uma outra dimensão que é Nárnia, Fantasiosa. e ele usou inclusive desses seres para poder até falar de Deus, né? A figura de Deus no livro está representada por um leão, então não é nenhuma figura humana, né? Enfim, Que é inspirado na Bíblia, porque a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Só que, uma coisa importante da gente falar, não é porque o C.S. Lewis era cristão que ele não podia criar como escritor de literatura infantil, né, de literatura, de fábulas. Ele não podia criar um universo cheio de seres diferentes. Ah, mas como que pode, se ele era cristão, criar então um universo cheio de seres diferentes? Sim, ele é um escritor, ele estava criando tipo um conto de fadas para o público cristão. Era uma fantasia para o público cristão, inspirada em ideias bíblicas, inspirada em princípios bíblicos. Se você for uma pessoa que você não consegue usar a imaginação, você vai se tornar, além de tudo, uma pessoa muito chata, né? Quer dizer, qualquer coisa, qualquer filme que você vai ver, você não consegue analisar e criticar imparcialmente, ou observar e analisar. Deixa eu ver a origem, deixa eu ver onde essa pessoa buscou a inspiração. O C.S. Lewis era assumidamente um cara cristão que buscava inspiração nas coisas de Deus. Você encontra os valores cristãos dentro da literatura dele, enfim. Então, o que conta, no fim das contas, é a mensagem, não que espécie os personagens são. Entendeu? E conta a mensagem, Hannah, mas conta a inspiração. Claro, a gente sabe que ali tem uma inspiração divina. A questão não é porque tem um universo que ele criou dentro do Crônicas de Nárnia, que tem seres diferenciados, que é pro diabo, que é demoníaco. Sim, isso não é o sinal de que é demoníaco ou não. Porque não é na vida real. Sim. É uma fábula, sim. Ok? Então, o que faz realmente ser demoníaco ou não, além da inspiração, porque isso é muito importante, é o que a Hannah vai falar agora, que é uma... Você vai falar também, porque essa profundidade toda aí, vou te falar. Mas você falou isso, pra mim foi muito forte. Foi você que falou. Você falou, por trás do óbvio, vampiro, lobisomem, isso é o óbvio. Por trás do óbvio, o que tem? O que tem por trás do óbvio? Tem uma crença. Um diretor, um roteirista, que vai jogar ali. Um produtor, uma produtora, uma empresa produtora que quer, através desse filme, implantar uma crença numa geração. Tá todo mundo entendendo isso ou não? Isso tudo coopera com uma agenda, né? Satânica, que é uma agenda que a gente tá vendo acontecer, tá? Que leva as pessoas a tomarem raiva daqueles que são da parte espiritual. Então a gente estava assistindo, eu falei, um filmezinho de terror leve, suspense com terror leve, infanto-juvenil, de repente, porque é o que acontece dentro, e contém spoiler. É muito importante a gente lembrar que se você não assistiu e quer assistir, nós vamos dar muitos spoilers. Pra você saber. Vamos falar de tudo aqui no filme. Então, se você não quiser, sai agora da live. Não quiser saber, sai agora da live e volta depois que você assistir. Assiste depois, ok? O filme, ele se passa basicamente em 2 cenários. Um é a escola, que O filme não, a série. Desculpa, a série se passa em 2 cenários. Um é a escola, que é a Escola Nunca Mais, né? Que é meio que uma imitação meio de Hogwarts, né? Aquela coisa, é bem... Aliás, Hogwarts é a escola do Harry Potter. Aliás, várias coisas pareciam uma imitação direta do Harry Potter. Do Harry Potter. Parece que usaram a mesma fórmula. Inclusive, a gente tá em Londres, que é a terra do Harry Potter. Então, aqui é o tempo inteiro. Você anda na rua, tem tudo de Harry Potter. Tem loja do Harry Potter. A gente, passou na frente da loja do Harry Potter. Então, assim... É muito importante deixar algumas coisas claras para as pessoas. Inclusive, muita gente que me segue sabe, eu não assino Netflix já há muito tempo. Eu já tive uma experiência muito ruim, eu não acho o conteúdo deles um conteúdo seguro.
E a Hannah assinou para que eu assistisse, ok? Porque era a única forma, né? Se ela não tivesse assinado, eu não teria conseguido assistir. E depois a gente vai parar de assinar. Há muito tempo já você falava que queria fazer o análise, né? Eu já queria fazer. E aí eu falei, bom, vamos aproveitar, vamos fazer. Então vamos fazer já dessa série, porque ela falou, não, eu assinei e quero que você assista, beleza? E a gente estava falando disso, por quê? Porque começando sem perder o fio da meada, se passa em dois cenários, um deles é muito parecido com Harry Potter, né? Isso, um é essa escola e o outro é uma cidade a escola fica dentro dessa cidade que se chama Jericó. Isso, essa cidade que se chama Jericó é uma cidade que tem uma história dentro da série. Foi formada por um grupo que dá a entender que era um grupo cristão. Dá a entender que eles eram religiosos. Antigo, né? Muito antigos, em 1800, 1700, 1800. E dá a entender que esse grupo, tá? Tinha um líder, né? Dá a entender que ele era um pastor. Dá a entender que ele era um pastor pela roupa característica dele, a roupa de pastor daquela época. Eles têm uma aparência meio que lembra os Amish de hoje em dia, né? Tipo, bem conservadores. Bem conservadores. E eles são a figura dos cristãos dentro da série. Uhum. E o que acontece dentro dessa situação, dessa narrativa ali? No meio da série, ela começa a ter visões. A mãe dela, que é a Mortícia Adams, é uma bruxa, tá? Ela vem de uma linhagem de bruxas. E a mãe, na mesma idade dela, tinha visões espirituais. Começou a ter visões espirituais. A visão da mãe abriu. A mãe teve visões espirituais. Passou a ter visão aberta. Isso. E ela começa a ter a mesma manifestação da visão espiritual que a mãe tinha na mesma idade. Isso é o que vai acontecendo dentro da narrativa da série. De repente, ela tem uma experiência como se fosse um arrebatamento para o passado, uma visão espiritual, que ela entra como se fosse num túnel do tempo, e ela vai lá no passado e descobre que a ancestral dela foi uma bruxa que ia ser queimada viva por esse grupo de cristãos. E esse cara que era o tal pastor, que liderava todo mundo. E ele perseguia o grupo dos diferentões. Os diferentões eram os bruxos, os lobisomens, vampiros. As pessoas que tinham poderes paranormais. Sobrenaturais e tal. Então, esse grupo de religiosos perseguiam eles. Presta atenção que o que vai ficar na cabeça das crianças, o que vai ficar na cabeça dos adolescentes a nível inconsciente, não é o vampiro. É isso que eles não entendem. Não é o lobisomem. É quem que eles representam. É quem eles representam. Porque o que acontece? O grupo dos excluídos, que é o grupo do pessoal da escola, são justamente os adolescentes. Então, todo filme tem um personagem principal e o objetivo do diretor, né? O diretor, ele tem essa capacidade de fazer você se identificar com alguma das figuras. Então, o diretor, ele joga a sua cabeça para onde ele quiser. Então, ele pode fazer, fazer você torcer pelo mal, pelo bandido. Pelo psicopata, entendeu? Quantas vezes? Existe série, por exemplo, de uma série anos atrás, que narrava a história de um serial killer. Isso. E a história era sobre ele. E no meio da série, acho que ele começava a desenvolver sentimentos, sei lá o quê, enfim. Aí as pessoas ficavam torcendo pra ele conseguir matar as pessoas. E parece que ele só matava gente do mal, enfim. Tinha toda uma narrativa. Mas esse é o poder da direção. A direção, ela joga você pro lado que ela quiser. Então, quando você começa a ver, você tá do lado, não do grupo dos cristãos. Eles são horríveis, né, no filme. Não, peraí. No filme, tá? Não fala que eles são cristãos. Vamos entender isso. Pontua isso aqui. Nós entendemos porque tem toda uma roupagem. Sim. É bem trabalhado. É muito bem feito. Sim. É feito de um jeito que nenhum cristão pode acusar eles. Sim. Eles colocam... Ah lá, a Marília tá entendendo. Ela tá falando, é sinistro. Eles colocam de um jeito onde eles induzem o público a odiar aquele grupo que sutilmente representam os religiosos, os cristãos e os conservadores do filme. Sendo que tem uma característica neles que é muito forte, que a gente assistindo, a Hannah já tinha assistido, né, filha? E aí, quando eu comecei a assistir, o que eu te falei? A gente assistindo essa cena, eu falei, você viu? Aí você falou, mãe, eu assisti e não peguei essa parte.
Quando eu falei, olha quem eles são. Olha o discurso de ódio. Olha o trabalho para fazer todo mundo que assistir a série a considerá-los uns imbecis. Porque eles pintaram os personagens deles como hipócritas, falsos, odiosos, ignorantes, raivosos, preconceituosos. Aí você falou o que pra mim? Eu não tinha percebido quando eu assisti. Eu falei, olha a roupa do cara, não foi? É porque na minha cabeça, quando eu assisti, porque pra mim é muito óbvio a nível superficial de que crente não é assim, né? Então, passou completamente desapercebido. Depois é que a gente assistiu no Junta, que você começou a falar, eu falei, meu Deus, em nenhum momento nem passou pela minha cabeça que isso realmente simbolizava a gente, né? Assim como muitos pais ou muitos jovens, filhos, filhas podem assistir e não passar pela cabeça. Sim, porque você não se identifica com esse grupo na série. Você se identifica, né? O diretor te leva a se identificar com a Wandinha, né? Com os alunos. Isso. O poder de um diretor de filme, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando, isso é muito profundo. O poder de um diretor de filme é que existem técnicas na direção para fazer com que quem tá assistindo torça, fique do lado de quem o diretor quiser. Sim. Entendeu? Não é por acaso, né? Não é por acaso. Então, o que acontece? O crente vai assistir, ele faz o quê? Ai, vampiro é do demônio. Ah, lobisomem é do demônio. Isso é só uma distração. A mensagem subliminar e a ministração da crença que eles querem inserir nas crianças, nos adolescentes, não está no vampiro, nem no lobisomem. Justamente quando a gente começou a assistir juntas, eu falei, olha aí, olha quem são o grupo inimigo. Os inimigos dos diferentões, porque é uma escola de diferentões. É uma escola de excluídos. Né? Eles usam um termo em inglês que é outcast, né? Que é tipo os excluídos, né? Ou seja, os inimigos dos excluídos são os preconceituosos, religiosos, que não entendem o diferente, o valor de ser diferente. Olha a similaridade com tudo que a gente vê hoje. Hoje eu contei para você que eu vi uma notícia hoje no jornal de uma igreja que foi atacada. Se não me engano, é uma igreja dessa adventista, não sei se é adventista, eu não sei se era adventista, eu sei que é uma igreja na Alemanha, sofreu um ataque, 8 pessoas morreram. Isso saiu hoje. Por quê? Porque a agenda satanista investe pesado para que aconteça uma perseguição do fim dos tempos. Testemunhos de Jeová, obrigada, alguém que mandou. Não eram adventistas, eram Testemunhos de Jeová. Foi atacada na Alemanha, uma igreja de Testemunhos de Jeová. E 8 pessoas morreram. Por que esse trabalho da série da Wandinha coloca os tais que são cristãos como ridículos, odiosos, preconceituosos? Porque existe um trabalho de uma agenda satanista que investe pesado para que o mundo odeie os cristãos e para que os cristãos sejam pintados como os incoerentes, os ignorantes, os intolerantes. Sim. Né? Exatamente. Aqueles que são pessoas que são cabeça fechada, que têm discurso de ódio. E para piorar ainda a situação, eu já vi dezenas de vezes cristãos que começam a fazer conteúdo que eu considero um desserviço para a comunidade cristã, que é aquele tipo de conteúdo onde a pessoa se traumatizou com a igreja. E aí, ao invés dela ficar na dela, se tratar com Deus, a pessoa vai lá e fala, não, porque eu não vou mais à igreja, porque eu não sei o que lá, porque crente tem muita maldade dentro da igreja, porque sim, tem maldade em qualquer lugar. Sim. Crente vai pra igreja, a gente vai pra igreja, a gente busca ajuda, né? Sim. Ou seja, a gente tem problema, né? Todo Na verdade, mundo. todo mundo tem problema, a diferença é que a gente tá buscando aí. Sim. Entendeu?
Então vai ter problema sempre. Sim. Infelizmente vai ter ignorância, vai ter coisa ruim, mas Sim. é um lugar onde é um altar que está sendo levantado para Deus, então precisa. Deus está sendo adorado. Deus está sendo adorado. Você queria o quê? Que fosse altar para quem? Você queria que fosse, que em vez de ser igreja cristã, fosse igreja de quê? Entendeu? Né? Pode ter o defeito que for, mas é um lugar onde o nome de Deus está sendo adorado. Então, não venha fazer um desserviço, entendeu? Falar mal da igreja. Falar mal da igreja, porque em vez de você ajudar, você só trabalha para essa agenda. Para essa agenda. Que luta para destruir você, entendeu? Que luta para destruir a igreja. Que luta para destruir a igreja, ou seja, quem for crente vai ser perseguido, né? Basicamente. Então, vai. É complicado, porque eu ainda por cima vejo crente que fala. Eu já vi crente falar isso, falar que porque a gente é muito preconceituoso, porque o crente não sei o quê. Meu filho, então você trabalha a sua cabeça para deixar de ser, para entender, faz entender mais sobre psicologia, sobre autoconhecimento, então vai se melhorar, vai se tratar. Sim. Entendeu? Não tá ajudando em nada falando isso. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Não agrega em nada. Só prejudica. Agora, continuando a falar o que a gente estava falando, né? Por trás do óbvio, dos vampiros, dos lobisomens, do sobrenatural, da menina que não pisca. A gente estava rindo porque uma pessoa fez um comentário lá na minha rede e falou assim: aqui na minha rua, as meninas, os adolescentes não piscam mais e não sorriem por causa da Wandinha. Que eu não sei se vocês sabem, o diretor pediu para ela fazer uma cena, acho que sem piscar. Foi porque teve parece que um dos takes que eles foram gravar no começo da série, ela resolveu fazer a cena inteira sem piscar, né, pra ficar aquela coisa meio sinistra, né. Aí ele pediu pra ela fazer o resto da série inteira sem piscar. Então, sem piscar. A série inteira, ela não pisca. Ela não pisca. E detalhe, ela só sorri no filme na hora que aparece no meio do filme o tio dela, que é o irmão do pai dela, parece, que é um bandido procurado. É muito humor negro. É muito humor negro. É a única vez que ela sorri, tá? E outra coisa, a dança do filme, que viralizou no TikTok, na rede social, com a música da Lady Gaga, não é a mesma música que toca a original na série, tá? A música que toca na série é uma coisa meio Bauhaus, meio The Cure, é uma coisa meio anos 80, mais antigona, mais pesadona. Não é aquela música da Lady Gaga que viralizou, teve uma música atual que mixaram com a imagem da menina dançando e botaram como se fosse uma piada, né? Fizeram uma piada e um monte de gente achou que era a mesma música, tá? Enfim, voltando para o assunto, vamos continuar voltando para a análise espiritual, porque essa parte da análise espiritual é extremamente importante a gente entender que os cristãos dentro da série, eles são pintados como intolerantes religiosos, intolerantes e preconceituosos para o mundo, tá? O objetivo do diabo, através dessa narrativa, é dizer que o ódio no mundo vem de nós, dos cristãos. O objetivo do diabo é dizer que a gente, que é o conservador, que é o intolerante. Eu não sei se vocês estão entendendo a profundidade, porque muitas coisas, né, a gente foi analisando, né? A gente foi analisando todo o perfil, né, dela e tal, e tudo isso que a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho, mas o que realmente está por trás da mensagem da série Wandinha, tá? O que está por trás é muito sutil e o seu filho, a sua filha, ao assistirem, eles não percebem. É que existem dois grupos de pessoas, na verdade 3 grupos de pessoas, né? Existem as pessoas do mundo normais, que são incrédulas. Existem os especiais, que são da escola, que é a escola nunca mais, não é isso? A escola Nevermore, nunca mais é o nome da escola. E existem aqueles que são os inimigos, que querem destruí-los, que são os cristãos. São a imagem dos cristãos. Essa é a principal mensagem subliminar
de dentro da série. E que é muito sutil. E que se você não tiver sabedoria, não tiver conhecimento, você não pega, tá? Agora nós vamos para a terceira parte. Eu quero, depois dessa terceira parte, dessa terceira análise... Só lembrando que, assim, os cristãos têm se acostumado, viu? A tomar paulada e dizer, realmente, a gente é muito assim. E tem que parar com essa palhaçada, viu? Tem que parar com essa palhaçada. Porque se tem um lugar que faz serviço em função dos outros de forma gratuita, é a igreja. Exato. Se tem um lugar onde a gente é treinado para fazer sem esperar nada em troca, esse lugar é a igreja. Sim. Porque no mundo não tem isso não. Serviço de caridade é raro. E geralmente eles só fazem lá para lugar bem, assim, crente é aquele povo que a gente faz serviço nas comunidades, entendeu? Em todas. Sim. Né? Não digo só comunidade pobre, a gente serve o bairro, o local, né? A comunidade local, sem esperar nada. Então é tudo um trabalho voluntário. Eu não vejo isso nessa proporção no mundo, não vejo. Então é um desserviço. É um desserviço. Entendeu? E a gente não pode acatar a isso porque a proporção que isso pode tomar é inimaginável, entendeu? O objetivo é destruir a gente. E existe um lado maravilhoso da igreja. Claro que todo mundo tem defeito, né? Não é perfeito, a gente tem que melhorar. Mas a gente faz um trabalho genuíno, enfim. Sim. A gente vai entrar agora na terceira parte, Hannah, e depois dessa terceira parte, eu quero voltar a falar da parte espiritual. Mas é muito importante a terceira parte a gente vai falar da análise comercial. Sim. Mas é importante a gente mostrar que a parte comercial da série também tem um vínculo com a parte espiritual. Que é por isso que depois dessa parte eu quero voltar para a parte espiritual, para vocês entenderem como uma coisa está conectada com a outra. Vamos lá. Sim. Essa parte foi a parte que eu fiquei, vamos dizer, interessada em entender. Eu queria entender o porquê que a série fez tanto sucesso, né? Particularmente. Eu fui assistir... Você questionou por que essa série tá estourada. Essa série, né? Porque existem várias análises, né? Por que uma série ou outra de vez em quando aparece por aí, surge por aí e explode, né? Cada uma tem um motivo, né? Harry Potter teve um motivo, Crepúsculo teve outro. Algumas eles têm uma contratação de uma equipe altamente treinada de marketing que planeja o sucesso, né? E muita gente estuda, né? Por que tal série fez sucesso? Por que tal filme fez sucesso? Até porque, através desse tipo de estudo, é possível que outras fórmulas de sucesso sejam investidas, empreendidas e alcancem milhões e milhões, não só de público, como de recurso. Então, por isso, é muito importante a gente observar por que essa série estourou. O que carrega essa série, né? O que essa série tem que ela se destacou? O que faz o adolescente ficar obcecado pela série? O quê? Não é o roteiro, não são os monstros, não é nada disso. O que faz as pessoas ficarem obcecadas é a própria personagem. A personagem Wandinha. Que assim que eu vi, eu olhei, eu entendi, assim, eu fui adolescente, né? Então eu me lembro de como eu pensava, né? E eu era uma adolescente que se eu tivesse assistido Wandinha na minha adolescência, eu teria amado, né? Porque eu teria achado que eu era Wandinha, né? E por quê? Porque a Wandinha, ela tem parte dela, é um retrato do que o adolescente é. Que é aquela coisa de estar sempre entediado, acha os pais um saco, ninguém me entende, eu sei muito mais do que todo mundo. Tem esse ponto de vista. Só que, assim que eu terminei de ver a série, eu sei que tem muitos adolescentes obcecados em ser a Wandinha, e eu vi muitas análises, como eu fiquei achando engraçado, né? As análises das pessoas tentando entender a personalidade da Wandinha. Você nunca vai entender a personalidade dela, porque ela não existe. Essa personalidade é inexistente. Essa personalidade não existe. Ela é uma psicopata do bem. Entendeu? Não existe psicopata do bem. Ela é uma perversa do bem. Ela é uma psicopata, mas ela é uma personagem impossível de se existir na realidade. A combinação de traços de personalidade dela não tem como existir, entendeu? Uma pessoa normal é uma coisa ou é outra. No máximo, uma pessoa é manipuladora e engana os outros que ela é boa, né? Sendo má. Mas não é o caso dela. Tem gente falando, não, ela tem autismo. Não, ela não é autista, ela não existe. São muitas características dentro de uma pessoa Ela não é autista, ela é psicopata. Ela é psicopata. A frieza dela ela é fria, mas ao mesmo tempo ela não é tão fria. Mas ao mesmo tempo ela tem coração. Ela tem coração, ela é leal. Isso não existe. Psicopata não tem sentimento. É a característica principal do psicopata ou da psicopata. A pessoa não tem esse sentimento. Ou seja, eles
construíram uma personagem que é fictícia 100%. Ela não existe. Não existe possibilidade de existir na vida real alguém com as características da personagem. Estamos nem falando das capacidades de ser inteligente, que é pior de ainda, estudar. né? Porque não tem nada que ela não saiba fazer. Na né? série, não tem nada que ela não saiba. Ela é quase assim um super-herói, né? Ela tem superpoderes. Ela tem superpoderes. Não só ela tem poderes psíquicos, como ela faz qualquer coisa, ela fala alemão. Ela sabe consertar uma cafeteira. Ela luta artes marciais. Ela não tem nada que ela faz errado. Tudo que ela é escritora, entendeu? Tudo que ela faz é muito bom. Ela tem conhecimento sobre tudo, sobre plantas, tudo. Ela é um gênio. Ela já hibernou com ursos. Né? Tem várias coisas que ela faz que são impossíveis. Ela luta esgrima melhor do que todo mundo. Isso, ela tem uma capacidade assim, ela é a primeira da classe, não tem ninguém que é páreo para ela. Não existe isso, gente. Não tem essa combinação de personalidade. E ainda por cima, eu acho que o maior superpoder dela... Não, mas pera. O maior superpoder dela, vai. Que eu acho que é o que atrai mais todo mundo, é que ninguém atinge ela. Ela não se importa com o que as pessoas pensam. Eu acho que essa é a característica. Ela não liga para o que os outros pensam. Só que vamos lá. Coisa bem de adolescente. Eu não estou nem aí com o que Não estou nem aí para o que todo mundo pensa. Só que ainda que ela pudesse ser uma pessoa que estudou e é muito boa em todas as artes marciais, em técnica, em mecânica e tudo mais, excelente aluna, escritora, isso ela seria possível para qualquer ser humano que se dedicasse, tivesse talento para tais coisas. Essa não é a característica impossível. A característica impossível da personagem Wandinha é justamente a personalidade fria que ela tem, que é uma característica psicopata, certo? Que tem prazer no mínimo, ela tira mais onda na série do que você não vê realmente ela fazendo as coisas que ela fala que ela faz, né? A série não vai para esse lado. Então, mas no começo do filme, que no começo da série, ela é expulsa de uma escola porque ela joga piranhas dentro de uma piscina. Só que era a piscina de um menino onde estava um menino que fazia bullying com o irmão dela. Então tudo é justificável, entre aspas. Isso. Todo mundo fica do lado. É a mesma lógica da série lá do psicopata que caçava outros psicopatas. Você pensa, não, tudo bem ele matar essas pessoas porque ele tá matando o mal, ele tá matando as pessoas. Ele tá ajudando, ele tá do lado do então ela não bem. É tão má assim, isso. Né? Só que na vida real é aí que a gente precisa trazer. Essa é a parte comercial, investida de maneira pesada e muito bem maquiada, e aí tem a mensagem espiritual por trás disso aí. Sim. O motivo da série fazer sucesso e ser uma febre entre os adolescentes é porque a personagem que não é real, não estamos falando que a personagem é fictícia em si, estamos falando que é impossível existir alguém com tais características, tá? Ela é extremamente fria e aos poucos ela vai demonstrando um ou outro sentimento. Não. É mentira. Essa personagem não é real. Ninguém que tem a característica que ela tem de psicopata tem sentimento. Então o que acontece? Há uma a gente acabou perdendo aqui a imagem ao vivo e a cores. Vamos ver o que... Aí, foi. Volta. Há uma... Me perdi até o fio da meada. Há um trabalho intencional de trazer para o adolescente uma imagem espelhada, um espelho para o adolescente querer copiar. Então, o que acontece com a Wandinha? Ela é o sonho de uma adolescente. O que a adolescente mais sonha? Eu quero ter personalidade. Eu quero ser uma pessoa que sei mais do que todo mundo. Eu quero ser independente, não precisar de ninguém. Ela é a pessoa mais forte da comunidade dela. Inclusive, os personagens que cercam ela, os colegas dela, são todos meio idiotas. Todo mundo é ultra emocional. Os dois meninos que tem na história se apaixonam por ela. Todo mundo ama ela, todo mundo tem uma obsessão com ela porque ela não tá nem aí pra ninguém. Então o que dá a entender? Se eu for essa pessoa fria que não está nem aí pra ninguém, que não me importo, todo mundo vai me amar, né? Então... Na cabeça de um adolescente entra o seguinte: se eu tiver esse comportamento, eu vou ser amada, desejada, admirada, estilosa, porque além de tudo,
Na hora que ela vai na festa, no baile, ela tá com vestido preto, As roupas dela são lindíssimo. impecáveis. Ela São tá sempre lindíssimas as maquiada. roupas, Ela tá chiquérrimas, sempre com a roupa londrinas. ultrapassada. Né? Aí ela só tem essa trancinha que é da personagem, ele não quis tirar esse look antigo, porque senão ia descaracterizar muito a personagem. Mas em absolutamente tudo ela tá impecável, né? Sempre maquiada, sempre arrumada. E o adolescente, ele olha pra isso, ele faz o quê? O que a adolescente ela faz? Ela se sente espelhada no quê? Na relação conturbada que ela tem com a mãe. É uma relação onde ela ignora a mãe, existe uma relação de competição, que é muito comum nas adolescentes. E é relativamente fácil de imitar esse tipo de comportamento, né? Ela é uma personagem que ela te causa essa ilusão de que você vai conseguir ser igual a ela, né? É só você ficar séria, sem piscar, olhando pra baixo, ignorando todo mundo, sendo muito séria, rejeitando a todos. Parece fácil. Só que ela não existe, entendeu? Ninguém nunca vai conseguir fazer isso aí, entendeu? E não é legal na vida real, isso aqui é horrível. É horrível entendeu? na vida real. Não é legal você ser essa pessoa. É horrível. Você não vai atrair pessoas pra você. Você Não. vai se passar pra uma pessoa idiota. Exato. Ou seja, não vai ajudar em nada. Não. É uma farsa, é uma fantasia. A personagem que eles criaram é uma personagem que só existe no filme. Na vida real é impossível existir essa pessoa. Ou seja, criar uma mega mentira para uma geração que está precisando de um referencial. Uma geração carente de referência. Uma geração carente de alguém para se espelhar, para copiar, né? Uma geração desesperada por um referencial, um bom referencial, né? E de repente pintaram esse quadro dessa menina para eles. Exatamente. Né? A gente entende, a gente percebe que o objetivo por trás disso tudo, né? Eu acredito que seja, né? Ministrar a essas meninas que se identifiquem com a personagem, porque por trás disso tudo tem aquilo que a gente já falou anteriormente, que é todo um grupo que são inimigos dela, que representam os cristãos. Sim. Se não fosse esse fator principal, eu até falei pra minha mãe, eu acho que se não fosse por isso, eu até acharia interessantezinho, a nível de, assim, de entretenimento, sei lá, se eu fosse ver como um filme, assim, no cinema, casual, entendeu? Sem esperar uma grande mensagem, eu diria que foi legal, foi um belo trabalho do Tim Burton, eu diria. Né? Eu acho que ele não foi o roteirista, inclusive, ele só dirigiu, né? Mas eu diria que foi legal, foi um trabalho legal. Mas essa parte é que é complicada, porque existe uma mensagem sempre, né? Então não dá pra ignorar, não dá pra passar desapercebido. Né? Não. E essa análise comercial, né? Por que a série virou um fenômeno? Muito importante a gente entender isso. Por que a série virou um fenômeno? Por que a série é um fenômeno? Né? A série é um fenômeno porque eles construíram essa personagem que tem várias características comuns nas adolescentes, né? Foi o que você falou. Onde uma adolescente fala, é isso mesmo, que é uma coisa parecida com Harry Potter. Lembra em Harry Potter? O Harry, no início do primeiro filme do Harry Potter, é um menino que é super injustiçado, maltratado, adotado. Ele é um Zé Ninguém. Ele é um Zé Ninguém, um excluído. Então, muitos adolescentes se identificavam com aquele sentimento de exclusão. Por isso também foi uma febre, porque tinha toda uma questão de justiça. Sim. Já a Wandinha, ela vai para um lado sutil de empoderamento feminino. Sim. E ela vai para um lado sutil... De uma forma narcisista. De uma forma narcisista. Porque Harry Potter não era tão narcisista. Harry Potter era tipo, eu achei que eu era um ninguém, mas eu tenho uma missão na Terra. Sim. Então a mensagem eu ainda acho melhor, mais genuína, a mensagem de Harry Potter. A mensagem dessa é a mensagem dos tempos modernos, né? Que o que faz sucesso hoje em dia é adoração às suas próprias vontades, né? Se eu gosto, tem que ser feito. Se eu gosto, é certo. E ai de você, se você me disser que eu não posso fazer, porque eu quero, é assim que eu me sinto. E esse é o certo. E pronto, acabou. E dane-se. Então, hoje em dia, tá fazendo sucesso. Cada vez mais pessoas narcisistas estão aparecendo, né? Várias coisas. As pessoas misturam narcisismo com autoestima, né, Hannah? Não, narcisismo, na verdade, a raiz dele é o contrário, né? É uma baixa autoestima. Um profundo sentimento de inferioridade. Então, sim. O narcisismo, ele, na verdade, é uma defesa da mente
pra pessoa que lá na infância Sim. dela, em algum momento, ela sentiu que ela era completamente inútil e incapaz de tudo, né? Sim. A Ela raiz psiquiátrica, né, Uhum. do narcisismo é uma baixa autoestima Isso. terrível. Ela desenvolve um bloqueio que ela não consegue mais se enxergar. Entendeu? Que loucura, né? E a defesa contra a baixa autoestima é esse bloqueio. Exatamente. No caso, no personagem da Wandinha, se tornou um sucesso absurdo, um fenômeno absurdo, porque tem uma característica. Além de toda essa coisa que os adolescentes se identificam, tem uma coisa de empoderamento feminino muito forte, muito sutil, que é o quê? Ela é uma menina, ela não precisa de ninguém. Ela sabe mais do que todo mundo. Os garotos todos estão aos pés dela. Se alguém zoar ela, ela vai e se vinga. Ela não precisa de ninguém para defender ela. Então existe todo um trabalho dentro da série para implantar uma ilusão, é uma sedução, é uma ilusão de uma personagem que não é possível, não é viável na vida real. Não existe essa pessoa na vida real. Nós não estamos falando simplesmente que é uma personagem fictícia, não. Nós estamos falando que é impossível existir uma pessoa que tem as características de frieza que a personagem tem e ao mesmo tempo com coração. Não existe. Tão leal e tão boa. Daria a vida pelos amigos. E tão fiel. Não tem isso. Isso é mentira. Isso é falso. Isso é engano. Não existe. Psicopata do bem, gente. Não existe psicopata do bem. Não existe psicopata do bem. Isso é uma coisa muito séria que a gente precisa falar para as pessoas. E para terminar, né, já aproveitando esse terceiro ponto, que é a análise da parte comercial do porquê que fez tanto sucesso, eu quero completar falando essa questão espiritual agora dentro do comercial, né? Eu acho que a gente já falou bastante, mas isso é importante arrematar aqui. A parte que foi o motivo causador da explosão de sucesso da Wandinha não é um acidente. Isso é contratado uma equipe de marketing. Isso é contratado uma equipe de planejamento. Isso tudo é planejado. Isso tudo é organizado com muita antecedência. Existem pessoas trabalhando, roteiristas trabalhando de maneira intencional para que a personagem faça o serviço que ela tem que fazer. Para que a personagem seja, né, a figura que vai atrair, né? E o principal, nós estamos numa época onde as pessoas elas estão aprendendo a supervalorizar a frieza. Nós estamos numa época onde todo mundo valoriza não se envolver com ninguém, não me envolver, não existe mais. O conceito de lealdade tá morrendo. Tá morrendo. As pessoas nem acreditam mais que existe gente fiel. Exato. E ela faz todo esse papel perfeitamente. Só que qual é a mentira? Qual é a mentirinha contada dentro da historinha? A mentirinha é que no fundo, ela era uma boa pessoa. No fundo, ela tinha coração. E aí ela é tida como uma pessoa que ela é o máximo, né? Especialmente porque, geralmente, esse tipo de pessoa que rejeita muito, você acaba tendo uma atração pela pessoa, né? A rejeição prende. É impossível de agradar uma pessoa dessa. Então, a rejeição prende. Até as personagens ao redor dela estão sempre obcecadas em tentar receber algum afeto dela, né? E acaba que isso gera o mesmo efeito no público, né? Sim. Você olha, você quer imitar de alguma forma aquela pessoa, né? Uma pessoa que, obviamente, vamos dizer, imatura emocionalmente, né? Sim. Uma pessoa madura não vai levar para esse lado. Mas uma pessoa que é vulnerável emocionalmente, é imatura emocionalmente ainda, que ainda tá desenvolvendo a sua personalidade, sua autoconfiança, ela vai olhar uma personagem dessa e vai se sentir de alguma forma atraída por essa rejeição, vai querer imitar, entendeu? Porque vai querer que os outros, é inconsciente, né? Vai querer que os outros sintam a mesma coisa por ela, né? É inconsciente. Então, a pessoa vira uma figura de força, né? A pessoa quer ser aceita por quem não aceita ninguém. A pessoa começa a se sentir atraída por alguém que não se sente atraído por ninguém. Exatamente. E na minha opinião, esse é o motivo pelo qual fez
tanto sucesso. Eu acho que foi esse o principal fator. Você concorda? Que é essa obsessão que a personagem cria nas pessoas, por ela passar essa imagem de ser muito forte, de ser muito superpoderosa, de ser inatingível, invencível, né? Então... superior, né? Ela tá acima do sentimento, né? Ela consegue transcender tudo e ser racional. E, na verdade, ela é extremamente burra emocionalmente, né? Exato. Porque ela vai pra terapia e ela tem pavor de se acessar, ela não quer entrar em contato com nada, né? Que é uma característica dos adolescentes. O que, inclusive, pra mim é uma somatória com o que eu acho que assim, não daria pra ela ser tão esperta como ela é, sendo tão burra emocionalmente. Exato. Isso também é impossível. É impossível. Não tem como essa personalidade existir. Exatamente. Porque uma coisa é outra. Exatamente. Não existe, não tem como coexistir o nível de inteligência que a personagem tem com o nível de burrice emocional. Sim. Porque ela chega na terapia, a terapeuta, né, realmente se coloca para ajudá-la e ela o tempo inteiro dá um fora, fecha a cara, bem típico da adolescente, não quero. Lembra da live que a gente fez, que você compartilhou? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Ela faz exatamente esse perfil, né? Exatamente. Da adolescente que eu não quero saber dos meus. É incoerente com uma pessoa que é tão resolvida acerca de si mesma. Quando você é uma pessoa resolvida acerca de si mesma, você não tem medo de falar quem você é, de acessar suas memórias. Pelo contrário, você se torna uma pessoa resolvida emocionalmente, porque justamente você acessa quem você é por dentro. Sim. Seus defeitos, suas qualidades, quem você é. Né? E é aí que entra a seguinte realidade do filme. Na verdade, ela não é uma pessoa resolvida internamente e segura, ela só é uma pessoa problemática ou má, fria, seca. Mas ao mesmo tempo não é. Demais. Não existe isso, gente. Isso não existe. Entendeu? Ou é uma coisa ou é outra. Não tem ou é uma coisa ou é outra. Não dá. Né? A pessoa não pode ser uma pessoa má do bem, uma pessoa do mal que é do bem. Não existe isso. Ou é do bem ou é do mal. Ou seja, não dá para imitar a Wandinha, entendeu? Você quer ser a Wandinha? Você não tem como ser a Wandinha. Você é adolescente. Não existe. Não dá. Você pode imitar o estilo e tal, mas não vai conseguir ser exatamente igual a isso aí, porque isso daí, inclusive, é ruim. Não é legal, não, viu? Se tentar virar igual, vai dar cadeia, tá? Na vida real, eu estaria presa. Exatamente. E mais, tem várias situações muito bizarras na série, onde não tem coerência nenhuma, onde realmente já teria dado cadeia há muito tempo. Eu achei a série, a partir do terceiro, quarto episódio, extremamente pesada. Falei pra Hannah, achei uma série de terror, com cenas de terror assustadoras. Achei extremamente pesada. Não achei uma coisa, por exemplo, indicada para um adolescente. Achei amedrontadora. Tá? É porque o que tá sendo passado hoje em dia, né? Dos mais é o menos mal, né? Sei. Porque assim, eu já assisti, assim, um dos motivos pelos quais eu cancelei Netflix foi porque eu assisti um filme e a censura não era, assim... Era 16, acho 14... que era 14, 16, sei lá. Quando eu fui, gente, o filme era... E não era aquele 16 que tem cena erótica, nem nada. Né? Porque ele tem lá explicando o que é. Aí eu fui assistir, era um negócio de faroeste. Gente, no meio do filme tinha uma cena horrível. Eu fiquei traumatizada por semanas. Eu sou adulta, eu fiquei traumatizada da cena. Uma coisa de um mau gosto, de uma tortura de uma pessoa. Não vou nem falar como é que foi a cena, porque não vale a pena. Foi um negócio tão horroroso, eu fui pega de surpresa, porque a cena foi do nada. O filme vinha normal, de repente uma cena de violência bizarra. Explícita. Uma bizarra, foi muito bizarro. Que eu fiquei tão horrorizada, foi tão traumatizante pra mim, que eu falei, nunca mais eu quero assistir esse negócio. Eu não tenho como confiar numa plataforma dessas que do nada me joga que não avisa. Não avisa. Né? Eu achei a série muito pesada, no sentido de uma série que ministra muito medo. Eu achei as cenas de terror, de suspense, muito carregadas de medo. E aí, vamos entender um pouquinho também da análise espiritual por trás. Nós temos o hábito, né, de assistir um filme com o controle na mão. Então a gente vem aqui na tecla do mudo e a gente não deixa aquela onda sonora da trilha sonora entrar dentro da gente. Aí vem a parte espiritual mais perigosa, na minha opinião, tá? Claro que as crenças vão sendo inseridas nas crianças, nos adolescentes,
Mas você que é pai e que é mãe e que monitora teus filhos, você tem condição de trabalhar com seus filhos na fase de crescimento deles. Se a Hannah fosse uma adolescente e ela assistisse, ela ia ficar fascinada, o que eu ia te dizer? Eu ia te dizer tudo isso que eu tô dizendo aqui numa linguagem que você entendesse. Ia monitorar você, ia falar, quer cortar o cabelo no estilo da Wandinha, quer botar aquelas roupas, porque o estilo realmente é estilosíssimo, o estilo dela. Eu não ia criticar o estilo. Eu, inclusive, era emo, né? Você era emo na sua adolescência. Eu amava assustar com o meu visual, amava. Amava chocar, né? Amava, eu me sentia, assim, super forte, né, por causa das roupas. O adolescente tem isso, não me afetou em nada a nível de caráter. Sim. Eu era uma menina super correta. Só quer se autoafirmar o adolescente. Eu só queria me sentir segura e a minha aparência foi a forma menos danosa como eu encontrei de mostrar que eu queria ser forte, entendeu? Não tinha nenhum problema. Minhas amigas, que andava tudo certinho, bem aparentada, tudo perderam a virgindade com 15 anos. Então... E você, firme no Senhor. Então, assim, não é um problema, eu acho, né? Né? Não é um problema. Não é nem um pouco. Deu problema aí nesse negócio? Peraí. Não, eu não quero cancelar, não. É porque o pessoal tá me avisando. A gente vai transmitir para vocês. A gente vai fazer o upload para vocês. Tem gente falando que a imagem travou. Mas a gente vai fazer o upload, que a gente tá gravando ele sem travar. Então a gente vai fazer o upload para vocês, tá? Então ouçam até o fim, tá? Que a gente vai continuar transmitindo mesmo que tenha travado a imagem, porque aí a gente vai fazer o upload da imagem sem travar, tá bom? Do vídeo sem travar. Então, pra gente terminar, pra gente não perder o fio da meada aqui, fazer o fechamento do assunto, pra gente não perder o fio da meada e fazer o fechamento desse assunto, aonde que a gente estava aqui no final, eu tava compartilhando que eu achei opressa. A questão da música é muito pesada, tá? É muito bem feita a música, mas é pesada. Tem uma ministração de medo terrível, tá? Tem uma ministração também na música de espírito de loucura. Você começa a ficar perturbado. E essa é a parte mais complicada, porque é a parte que as pessoas mais deixam passar. As pessoas prestam atenção no vampiro. Eu esqueço que a gente assiste os negócios tudo no mudo. Tudo no mudo, a gente só assiste no mudo. Eu não tive medo nenhum porque eu assisti o negócio quando tudo começava no a música. Mudo. Quando a música começa a ministrar medo, a gente põe no mudo. Essa é a parte que a maioria não presta atenção. A maioria fica ligada ao vampiro, ao lobisomem, mas não bota no mudo. Porque o seu filho, a sua filha, no caso, se você fosse uma adolescente, eu iria acompanhar você iria crescer e ia desencanar. Daqui a pouco você desencanava, porque o adolescente muda de ideia a cada 6 meses. Daqui a um tempo, olha, acha ridículo. Acha ridículo. Agora, eu jamais deixaria passar sem te mostrar, olha, cuidado com as músicas, olha essa ministração de medo, porque existe por trás todo um trabalho simultâneo, é na música, é na mensagem subliminar, é nas crenças que estão sendo inseridas, é na imagem de que o crente é o cafona, é o ridículo e o povo do mundo é que é estiloso, é que é moderninho, é que é maneiro. Então, assim, é um negócio muito, muito sério. Mas o principal, na minha visão, eu quero passar para vocês, é isso. Se você tem um filho, uma filha adolescente, que assistiu a série da Wandinha e está fascinado, não é motivo para desespero. Você concorda? Claro. Não é motivo. É super coerente. O adolescente tem uma necessidade de buscar uma figura de força, gente. E é coerente porque eles fizeram um trabalho muito bem feito. Super bem feito. Eles fizeram um trabalho covarde contra os adolescentes. Ela não é bem uma adolescente, assim. É por isso que eu falo, não dá pra transpor pra vida real, porque não existe essa personalidade. Se fosse na vida real, não teria, sei lá, 17, 18 anos. Ela teria, sei lá, 40, no mínimo, pra ter capacidade de fazer certas coisas, pensar como ela pensa. Então, não é exatamente uma adolescente, uma criança. É tudo muito bem pensado, gente. Tem uma equipe enorme por trás para desenvolver todo um conjunto de personalidades ali que vai ser extremamente sedutor, entendeu? Então é natural que o adolescente ele olha e fica fascinado, quero ser igual, quero ter essa força, quero isso. E a estética é maneira, né? A estética é legal. Se tem um adolescente então, que gosta dessas coisas meio góticas, né? Aí pior ainda, né? Vai amar. Então, eu não acho que esse é o pior. O pior é a mensagem que vem junto e o que vai ministrar e o que
que vai fazer se o adolescente querer copiar, né? Infelizmente, a gente não Sim. tem muitos bons modelos aí legais, né? O que você acha? A gente não tem muitos bons modelos. E enquanto você está falando, o Senhor abriu meu entendimento aqui de algo bem forte. Inclusive subiu aqui agora um comentário de uma das pessoas que está assistindo, dizendo que a sobrinha dela assistiu a série e que agora não consegue mais dormir sozinha. Ou seja, recebeu a ministração do medo que eu te falei. Loucura, né? Quando eu terminei de assistir a série, eu te disse, muito pesada, uma série de terror, muito pesada, ministra muito medo, tem muita coisa de medo pesada. Só que a gente, como assiste no mudo, a gente não é tão ministrada quanto quem assiste ouvindo toda a ministração do som. Tá? É porque eu sou um pouco insensível, sempre fui para esse tipo de estética. Eu não me assusta tanto, né? Mas porque eu gostava das coisas desse diretor. Então, também porque eu assisto no mundo óbvio, mas assim, confesso que eu achei tão infantil algumas coisas que eu achei. Mas aquele Jekyll and Hyde transformando. Eu achei meio mal feito aquilo. Pode até ser mal feito, mas para uma criança óbvio, de 10, 11 anos. As assustador. Crianças de 10 e 11 anos estão assistindo a série, Hannah. Você tenta lembrar de como é que você era com 10 e 11 anos. É complicado, né? A criança não dorme mais. E enquanto você estava falando, enquanto essa irmã também comentou, Deus abriu aqui para mim uma memória da cena e me mostrou uma coisa aqui, ao vivo e a cores, aqui para passar para vocês. Eu vi uma mensagem subliminar que está embaixo das camadas. São muitas camadas de subliminares, né? Eu vi o seguinte, o trabalho que é feito tem um trabalho também na área da sedução da homossexualidade. Por quê? Ela é uma personalidade meio masculina. E observa que quando ela finalmente se envolve com o rapaz, pegou, né? É uma destruição dos sonhos de menina. Isso acontece, por exemplo, em Frozen. Em Frozen, há uma mensagem subliminar pesadíssima em Frozen. Eu vi vários posts de pessoas shippando ela e a colega de quarto. Isso, vários posts delas dizendo que, na verdade, o que é shippar, pra quem não sabe? Faça o gosto que fiquem juntos. É isso que é shippar. E fulano com fulano, isso é shippar. Eu uno fulano com fulano. Tomara que fulano e ciclano fiquem juntas. Então, várias pessoas começaram a dizer que ela e a amiga de quarto tinham que namorar, ter um caso homossexual. Por quê? O cara que ela começa a gostar, no final, ele é um vilão, ele é do mal. E ele não é um do mal que dá pra mudar, ele é um do mal irreversível. Né? E ele era o cara tão bonzinho, tão altruísta. Há também dentro do filme, enquanto eu tava aqui agora, eu vi, há também uma memória que o Senhor me trouxe por uma mensagem, há uma mensagem subliminar da destruição da figura masculina, da destruição da confiança no homem, da destruição do relacionamento de homem com mulher, mas é tudo muito sutil. Hoje, a geração de meninas de 12, 13, 14, 15 anos, praticamente todas as meninas da faixa de 14 anos já ficaram com meninas. Isso eu não tô falando pra você que tem uma filha na igreja, que cresceu na igreja. Eu tô falando das meninas do mundo, tá? Então, essa é uma linguagem que a Hannah acabou de confirmar, que ela viu muitos posts, né? De pessoas aí, que o Instagram sugere pra gente, né? Foi insuportável. Foi? Meu feed só tinha isso. Era? Eu comecei a ter que clicar e pedir pra bloquear, porque não aparecia mais nada. Só aparecia isso. Não era nem porque eu tava vendo o conteúdo, era porque subia. Subia tudo. Eu não sei se existe, não sei se é possível. É o algoritmo, Eu não sei se o pessoal da equipe, tipo assim, paga pro Instagram fazer isso. Eu não sei nem como é que é por trás de tudo isso. Existe um marketing. Não duvido que exista, enfim, né? Porque tem muito dinheiro envolvido nesse tipo de lançamento. Mas só aparecia pra mim isso. Sim. Direto. E eu já reparei que isso acontece com todos os... Sempre tem um grande lançamento, seja Marvel, esses filmes que tem aí hoje em dia.
ou séries, sei lá, quando teve aquela também WandaVision, também ficava aparecendo pra mim direto também. E começa a aparecer, eu acho que o algoritmo ele vai jogando pra você criar conhecimento, enfim. Pois. E aí aparecia isso no meio também. Aparecia todo tipo de assunto relacionado à série e aparecia já várias pessoas sugerindo, as duas tinham que ficar juntas. Foi tanta coisa que de forma que quando eu fui assistir a série eu já sabia da maioria das coisas que ia acontecer. Porque já ficava subindo Bom, toda a eu não história sabia de nada disso, eu tive essa visão aqui agora, enquanto a gente está fazendo a análise, eu vi exatamente esse trabalho por trás. Ou seja, no final, o que fica na cabeça das meninas que estão em construção de identidade é: não se pode confiar nos homens, os homens acabam decepcionando, no final quem fica do teu lado é tua amiga. E é uma mensagem que a gente vê no desenho do Frozen. E eu posso depois vir e fazer para vocês uma análise do Frozen, que eu acho que é muito válida, porque é uma das coisas mais covardes e nojentas que eu já vi na minha vida, é o que o desenho do Frozen faz com as crianças, de forma muito sutil. Ele destrói a confiança nos homens, destrói a possibilidade de um relacionamento e coloca ela e a irmã como as meninas que não precisam de ninguém, que são, né? É uma coisa muito maligna, tá? Agora, tem uma coerência? Tem, que eles fazem um trabalho muito bem feito ali, né? Eles fazem ali... Depois eu vou fazer para vocês a análise, não vou entrar no Frozen e não vou conseguir... Vou acabar estragando a análise. Mas é mais ou menos a mesma mensagem que tem, que é barra pesada, tá? É barra pesada. Por trás vai ficar uma crença, que é o que a Hannah começou a falar. Não é a imagem de um vampiro, de um lobisomem que interessa tanto. Essa é a distração, é o olha pra cá, entendeu? E na verdade tem outra coisa que vai entrar dentro. O que vai entrar dentro, que vai ficar e vai reger o comportamento de uma jovem e vai reger o comportamento de uma adolescente, às vezes de uma geração, são as crenças que estão inseridas dentro da série ou do filme. Tá bom, gente? Aí tem gente dizendo que nunca assistiu Frozen. Let It Go. Nunca assistiu Let It Go. Let It Go. Aí já tem gente me pedindo pra fazer análise do Frozen. Bom, gente, acho que até aqui, né, Hannah? Foi. Quem achou bênção, eu sei que tá travada, mas a gente tá gravando numa outra tela, então a gente vai subir pra vocês sem estar travado, tá bom? Eu tô lendo aqui os comentários de vocês, quem foi edificado, quem quer fazer algum comentário, quem quer tirar alguma dúvida, tá? Stranger Things não vou assistir, assisti um pouquinho só na época e achei horrível, não aguentei, não tenho estômago para assistir isso, tá? Mas vou fazer, por exemplo, a do Whale, esse filme, a baleia, né? A Baleia, esse filme do Brendan Fraser, vou fazer para vocês e vou mostrar que barra pesadíssima é a mensagem subliminar. Também vou fazer do Elvis, quero fazer o do Elvis, para mostrar também coisas profundíssimas lá e pesadas lá no filme do Elvis, tá bom? Tá bom, gente? Todo mundo entendeu? Acho que valeu, né, até aqui. O que tem por trás espiritual? O que vai ficar dentro de você ao assistir essa série? Se você não colocar no mudo, você já vai receber uma carga de medo pesada, tá? Pesada. Se você não colocar no mudo, tá? Se você não tiver ligada no que eu acabei de falar aqui mais cedo, quando eu comecei sobre o estereótipo do cristão dentro da série, você vai ficar com aquela raivinha que a Hannah denunciou aqui, de gente que tem raivinha dos crentes, fica falando mal dos crentes. Trabalhando já em cima disso, tá? Então, assim, isso é muito sério. Compartilhe com seus amigos, porque isso pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que, às vezes, estão assistindo na maior inocência, podem ter seus olhos abertos. Mostra para os adolescentes, mostra para os seus sobrinhos, para os seus filhos. Faça com que eles assistam e entendam o seguinte: a gente não está criticando a parte estética. Nós achamos, inclusive, a parte estética muito bem feita, né? A direção é muito boa. A luz que foi usada, os takes de câmera são perfeitos,
né? Toda a produção é de uma excelência absurda. Apesar da Hannah não gostar muito dos efeitos especiais, ela achou meio bagaceiro, mas... mas eu achei a estética fantástica. Muito bem Sempre feito. Gostei da estética do Tim Burton. É extremamente bem feito. Eu né? gosto. Então, eu sei que tem gente que não gosta A porque parte artística. acha gótico demais. Eu É acho muito maneiro, gótico. Eu acho maneiro, eu acho É punk, gótico. Eu gosto de coisa punk, eu acho legal. É punk, é gótico, mas é muito bem feito, muito estiloso, né? Como era, por exemplo, Crepúsculo, como era a luz do Crepúsculo era lindíssima, os cenários do Crepúsculo eram lindíssimos. Hoje em dia, não sei se você já viu aqueles trailers que eles fazem de cenas do Crepúsculo e as pessoas ficam... dublagem. Não, as pessoas ficam chocadas com como que elas assistiam um negócio que os efeitos especiais são tão ruins. Não, era muito bagaceiro porque é muito antigo. Na época ninguém percebia. Mas, por exemplo, Harry Potter, a luz do filme do Harry Potter é indiscutível é hoje. Absurda. A estética Eles de Harry pegaram uma equipe de iluminação absurda. A estética de Harry Potter, pra mim, é até hoje uma das mais incríveis desse gênero de fantasia de todos que já foi feito. Então vamos lá, qual é o conteúdo? A gente pode depois fazer uma análise também de Harry Potter. Qual é o conteúdo, tá? O conteúdo é um assunto, mas a estética, a parte artística é outro assunto. Então é muito importante a gente aprender a separar as coisas. Eu já vi filmes que não tinham uma produção tão boa, mas que a mensagem, o conteúdo era maravilhosa, era lindíssimo. Então, infelizmente, gente, a obra dos Filhos das Trevas é mais prudente que a dos Filhos da Luz. E a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. Agora, você vai querer condenar um adolescente por falar que está bem feito? Não, se você fosse um adolescente e isso aqui passasse na época da sua adolescência, eu ia assistir contigo, junto com você, que é o que eu acho que é o conselho final, A gente teria conversado, você teria me falado todos os pontos Tudo. que você acharia problemático. Se eu dissesse que eu achava o estilo legal, você não teria feito grande. Eu ia até cara comprar disso. as roupas Provavelmente parecidas ia fazer pra minha você. trança igual pra mim. Ia fazer a trancinha, por quê? Porque eu sou do tipo que deixo você gastar bem a tua vontade para poder sair do coração. Isso eu acho que é o conselho final que a gente deve dar para as mães e para os pais aqui. Você concorda? Concordo também. Se você tem uma filha que tá fissurada com a Wandinha, a melhor coisa a se fazer é assistir junto. Para que você possa ser companheira da análise, para que você possa junto mostrar, filha, você viu isso? Você percebeu isso? Não, realmente, para que você possa dizer, não, realmente, é muito estiloso esse vestido, né? Realmente, nossa, ela não tem nada que ela não saiba fazer. Para que você possa entrar nesse universo. E tomar cuidado, porque eu sei que tem mãe que ela fica tão impaciente que ela começa a achar tudo ridículo, que ela vai criticando ao longo de todo, vai assistindo e criticando. E não é vai assim, você vai se filha. Desconectar completamente da sua filha, cara. Porque se a tua filha admira aquilo ali e você não, ela vai achar você idiota. Você vai ser idiota e a Wandinha é o máximo. Exatamente. Aprende a ter uma sabedoria para entrar no universo da sua filha, misturar-se com esse universo, porque é o mais maduro que desce e se humilha, tá? Não é a sua filha que tem a capacidade, você que é o cérebro maduro da relação. Então, se a minha filha fosse uma adolescente, eu teria feito isso. E dali a 6 meses você ia mudar de ideia, dali a 1 ano você ia achar ridículo. Como é o que mais acontece, né, Hannah? Como é o que mais acontece. Alguma hora eu deixei pra lá. E achar ridículo, daqui a pouco, passou a moda. Mas no mínimo eu ia aprender a separar as coisas. No mínimo eu ia ter uma cautela em entender que tem coisas que são perigosas. No mínimo, entendeu? Eu não cresci querendo ser bruxa por causa de Harry Potter. Eu assisti Harry Potter na época eu era da faixa etária do público de Harry Potter. Eu saí do cinema completamente, assim, louca pelo filme. Minha mãe assistiu. Deslumbrada do filme. Você depois assistiu de novo comigo, porque eu fiquei obcecada. É porque quando ela foi assistir, eu era nova convertida. Eu tinha 9, 10 anos, gente. Eu era nova convertida, era a febre do Harry Potter. A gente nem sabia o que era. A gente nem sabia o que era Harry Potter. Tinha ainda, tava criando fama ainda. E ela foi assistir com uma das tias, na época, eu não fui assistir. Passado algum tempo, saiu no vídeo. Passado 1 ano, saiu no vídeo. Aí eu aluguei pra gente assistir junto, não foi isso? Foi. E aí você começou a me mostrar tudo que tinha de perigoso, né, na série.
E assim, eu continuo achando a estética linda, mas eu entendo, eu sei separar bem as coisas. Artisticamente, acho várias coisas incríveis. Muito bem feito. Tem algumas mensagens que eu acho legais e tal, mas eu aprendi a separar o assunto, a separar o que é perigoso dentro da mensagem desde aquela época. Você me mostrava, olha, isso aqui é perigoso, isso aqui entrar em você dessa forma, isso aqui é um perigo. Cuidado, pode entristecer o Senhor. Toma cuidado com isso daqui. Isso aqui, ok, você gosta disso aqui, beleza. Mas isso aqui, cuidado. Então, eu me lembro que a gente estava assistindo no vídeo, né? E a primeira oração em línguas de demônio, né, que tem. Eu falei, você viu, filha? Você falou, não, fascinada, né, criança? Aí eu voltei no vídeo, era VHS. Voltei o VHS. Voltei o VHS, falei, olha agora. Aí você, aí a gente continuou assistindo. Veio mais uma oração em línguas de demônio, que eu não me lembro o que era, lá nos bruxos. De novo, eu falei, você viu? Aí você, não. Aí eu voltei a segunda vez, você assistiu. Já na terceira, eu não peguei. E você falou, mãe, você viu? Aí eu falei, viu o quê? Aí ela, né, depois de assistir aquilo, né? Aí você falou, viu? Aí você que voltou pra eu ver. Sim. Não, e tinha uma opressão, porque tem coisas que passam desapercebidas pro adulto que a criança pega. A criança é mais sensível. Por isso a parte do medo, por exemplo, da Wandinha, eu não peguei, porque não me afeta da mesma forma. Mas uma criança com certeza afeta. Sim. Isso é real. Sim. Tinha coisas que a gente assistia juntas que você ia dormir tranquila, eu criança ia dormir apavorada, não conseguia ficar uma semana sem dormir, entendeu? Sim. São coisas que para a criança ela é sensível, né? Espiritualmente muito mais sensível do que um adulto. Enfim, então tem coisas que afetam diferente e a gente, enfim, vai passar desapercebido, né? Por isso não adianta se ater a certos fatores superficiais. Né? Então essa, eu creio que seja a mensagem final da nossa análise da série Wandinha. Mães, pais que estão com filhos obcecadas pela Wandinha, reconectem-se com suas filhas, com seus filhos. Aprendam a ter uma sabedoria para que você possa ouvir, entender a cabeça da sua filha. Não seja uma ignorante que sai, é demônio, é demônio, é demônio. Não vai adiantar, não vai ter resultado nenhum. Não, é que ela vai assistir escondida. Aí que ela vai assistir escondida. Da amiga pra assistir Wandinha. Aí é que ela vai assistir. O que eu faria se minha mãe me proibisse? Exato. Eu ia pra casa da minha amiga pra assistir Wandinha. Exatamente. Era o que a Hannah tá contando aqui, ela sendo sincera. Se ela fosse uma criança, fosse proibida, ela ia pra casa da colega pra assistir. Teve até um episódio, porque eu fiquei tão obcecada na época com Harry Potter, que mesmo sabendo que era uma coisa que podia ser perigosa, eu queria muito assistir, eu fiquei louca, né? E eu me lembro de eu ir pra casa de uma amiga minha e ela tava, acho que ela tinha fita VHS e eu assisti, tipo, o dia inteiro lá com ela, porque eu ficava curiosa e eu queria ver. Mas não pode, mas eu queria ver de novo aquilo ali, entendeu? Que dó. Eu olho hoje em dia e falo, meu Deus do céu. Enfim, né? Mas que bom, né, que você não foi proibida. Que bom que você pôde ter alguém para conversar, né? Porque quando não pode, é demônio, tudo é proibido, se torna tudo muito mais forte, fica intenso. E parece que o proibido é mais gostoso, parece que o proibido é mais, né, desperta mais, enfim, é complicado. Você concorda? Plenamente. Então, gente, vamos entender isso, tá? E eu tenho certeza que se você é mãe ou pai e você ouvir esse conselho, daqui a 6 meses, 1 ano, quando essa série já não estiver mais em alta, seu filho, sua filha vai começar a deixar isso pra lá, mas você não vai perder o coração do seu filho e da sua filha. Amém, gente? E essa foi a nossa análise. Eu espero que tenha abençoado vocês e a gente vai ter mais análises, tá bom? Todo mundo curtiu a participação da Hannah? Quem curtiu, fala aí pra mim. Tem já gente falando que amor, que os comentários da Hannah são maravilhosos. Eu acho também maravilhoso. Todo mundo falando amei, amei. Um monte de gente dizendo que amor. Gente, obrigada. Depois eu vou novamente, né, subir para a plataforma, subir para o YouTube toda a análise sem o bloqueio, sem o corte. Tá bom? E uma coisa importante também é você que assistiu, tá? E que de repente vai querer depois assistir e analisar com calma, essa análise estará na íntegra dentro do meu Clube de Inteligência Emocional.
faça parte do meu clube, entra lá no meu clube, tem vários pacotes para você entrar. Tem um pacote de R$ 29,90 por mês, você vai ter acesso a todos os conteúdos, coisas tremendas que eu vou colocar por lá. Vá, faça parte, vai ser uma bênção para sua vida e para toda a tua família, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a cara da Mandinha a última vez? A cara da Mandinha. Não consigo mais fazer isso aí. Deus abençoe. Um grande abraço em todos e até a próxima.